Sabe por que tem uma cama elástica na Antártica? É pro urso polar. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de friozinho? Na verdade, o ambiente do filme de hoje é um friozaço, uma friaca desgramada, porque nós vamos falar de uma cena de crime, de investigação, num local onde as temperaturas atingem um mínimo que talvez nem todo mundo suporte. Só que você sabia que a Antártica é um lugar onde temos um conflito geopolítico no forno, prestes a ser retirado para análise? Para entender isso, vem conferir comigo. Terror na Antártida, Whiteout, filme de 2009, dirigido por Dominic Sena, protagonizado por Kate Beckinsale. O filme se inicia em 1957, quando um avião soviético sobrevoava a região do continente antártico e, sem maiores detalhes de porquê, o copiloto vai para a parte de trás do avião e mata os companheiros que estavam ali bebendo. Mas se inicia um tiroteio que resulta em uma avaria no avião até atingir o piloto, que é morto, e o avião cai em meio à neve do continente antártico. Por que houve o tiroteio? Quais os interesses do copiloto e o que isso tem a ver com o restante do filme serão revelados aos poucos, conforme você confere a história. Aí chegamos ao tempo presente, quando o filme segue contando a história da agente Carrie, uma policial que guarda um momento muito delicado de sua carreira, com traumas que ainda perseguem, sendo que isto também só será revelado ao longo do filme. Ela está trabalhando agora na base de pesquisas dos Estados Unidos na Antártica e está prestes a retornar ao país após optar por ir para este isolamento no extremo sul do planeta. Isso porque faltam 3 dias para que chegue o inverno e todas as pessoas serão evacuadas da região ou ficam nela até a chegada das maiores temperaturas na primavera e no verão, fechando-se totalmente a circulação de pessoas no continente pelas más condições meteorológicas. Mas a contagem regressiva para o retorno é bruscamente interrompido porque ela é chamada para investigar um corpo que foi encontrado por um homem da equipe de condução de aviões em meio à neve. A estranheza é grande, pois nunca se registrou um crime de morte na Antártica, sendo que Carrie está acostumada a dar cobertura para transporte de informações científicas sigilosas e resolver brigas entre homens embriagados que bebem muito com a justificativa de que é só para se proteger do frio. O corpo é levado para a base de pesquisa dos Estados Unidos e o médico inicia a autópsia, chegando a estranhas conclusões. A princípio achavam que poderia ser um acidente, de alguém que se perdeu na neve e caiu. Mas o corpo possui um corte na perna, onde está feita uma sequência de pontos, além de sinais de brutal violência. Portanto, não se trata de um acidente, mas sim de um assassinato. Após se levantar a identidade da pessoa pelo crachá, se constata que era um geólogo da base do Reino Unido. E após se realizarem ligações para lá, ninguém atende. O mistério ganha mais complexidade quando Carrie recebe uma ligação que a princípio se nega a identificar. Mas quando ela se identifica ao telefone, revela ser um outro membro da base do Reino Unido que diz ter informações a lhe dar. Porém, ela precisa ir sozinha até a base da Rússia, onde ele estará esperando por ela. A Antártica, nosso pano de fundo do filme, é o continente mais esquecido entre o grande público, sendo o sexto deles e único que não tinha registro de presença humana até a chegada de primeira missão europeia em suas terras. O nome Antártida ou Antártica vem do termo anti-ártico, sendo o Ártico o polo norte, então o oposto ao extremo norte. Aliás, para você saber mais sobre o Ártico,
Confira depois o vídeo aqui no canal sobre o filme O Céu da Meia-Noite. Ao contrário do Ártico, aqui estamos falando de uma porção continental, pois é sim uma porção de terras que, pela posição latitudinal de área polar, as baixas temperaturas acabam cobrindo a região com grandes camadas de gelo. O Ártico não possui um continente, sendo apenas uma área coberta por geleiras, icebergs e banquisas. A geologia da Antártica, inclusive, é pré-cambriana, ou seja, antiga, do tempo da Pangeia. Portanto, possui a mesma vastidão de recursos que outros terrenos de mesmo tipo de rocha, o que explica os problemas previstos para a região e o âmbito geopolítico futuro que a gente já vai entender. Há a possibilidade de povos sul-americanos terem atingido a Antártica antes do século XVIII, com registros de conhecimento sobre uma área muito fria, mas sem precisão. Este é um dado que não é consensual entre a comunidade científica. O primeiro registro da Antártica data do século XVIII, um registro do capitão inglês James Cook, que circunnavegou o continente, mas não chegou a descer nele nem a avistá-lo, pois o que se percebeu é uma porção aparente de terras geladas, mas cuja névoa densa deixou a missão insegura para a aproximação. A chegada de uma missão humana pisando em solo antártico se dá em 1820, na missão inglesa de Edward Bransfield, iniciando uma série de pesquisas e interesses de diversos países, querendo conhecer em prol da ciência um pouco mais sobre estas terras. Sei. Foi uma ironia, porque você sabe que onde tem o ser humano a coisa não é boa, não é tão científica apenas. Então, falando a real, estamos descrevendo um período onde os países europeus estão interessados em expandir colonizações na África e na Ásia, para aumentar o domínio sobre áreas com recursos que tivessem matéria-prima para abastecer suas indústrias. Então, óbvio que este interesse rumo à Antártica não é prioritariamente científico, mas sim financiado com interesses econômicos. A situação começou a gerar tensão, até que em 1959 foi assinado o Tratado Antártico, assinado em Washington, nos Estados Unidos, para conter uma tensão existente entre os países até aquela data. Todos os 12 países que tinham instalado bases de pesquisa na Antártica, inclusive o Brasil, estavam reivindicando a soberania sobre o território. Mas este acordo foi assinado com a proposta de criar uma protetiva ao local, configurando-se a assinatura de um acordo que não seria então permitida exploração para fins econômicos na Antártica, sendo proibida a extração de recursos com intenção de uso comercial, sendo apenas permitida a pesquisa em prol do conhecimento científico. O acordo foi iniciado e, após a assinatura de todos os países, em 1961, inicia-se com validade, então, de 30 anos. E ao chegarmos em 1991, os países concordaram em postergar o acordo por mais 50 anos. Portanto, esta protetiva tem validade até o ano de 2041. Mas essa é uma bomba relógio cuja contagem já é esperada para iniciar uma rusga geopolítica. Pois sabendo-se que trata-se de um continente que possui recursos minerais e energéticos, é difícil acreditar que haverá uma força-tarefa dos países em manter e preservar ecologicamente a região. Ixi. Como se resolverá esse imbróglio político? É um episódio que nós acompanharemos só nos meados da proximidade do ano 2041 para ver o que mudou dentro do cenário internacional. A lista de países que possuem bases de pesquisa na Antártica, como citados no filme, só aumentou. E óbvio que todos estes países pedirão algum retorno por todo o seu esforço científico. A base brasileira chama-se Comandante Ferraz, nome que homenageia Luiz Antônio de Carvalho Ferraz, o primeiro brasileiro a pisar na Antártica, indo em uma missão junto com navegantes ingleses. Esta base, inclusive, sofreu um incêndio acidental que gerou perda de parte dos dados coletados em anos de pesquisa. O curioso detalhe é que você olha o mapa da Antártida e dá meio que um nó na cabeça com esse jeito maluco de distribuição territorial. O fuso horário do continente, inclusive, é outra maluquice, pois cada território da Antártica
segue o fuso horário principal do seu país. Mas como estamos falando de áreas que são muito próximas umas das outras, temos a curiosa variação de horário em grande quantidade ao se passar por uma faixa talvez de apenas alguns quilômetros. Em 2023, uma notícia chamou a atenção primeiro pelo aspecto belo paisagístico, chamativo, mas que reverte rapidamente um problema. Foram registrados na primavera do continente o surgimento de flores, quando a única vegetação abundante deveria ser de tundra. Se a paisagem chama atenção, é um indicativo de que algo não está bom, pois este seria só mais um indício das mudanças climáticas de escala global em uma área que teoricamente deveria sempre apenas fazer frio, não sendo habitat para esse tipo de formação. E aí, você já tinha assistido esse filme? Você gosta desse gênero de filme? Deixe seu comentário aqui embaixo. Gostou do vídeo? Dá um joinha então, compartilha com os amigos, já se inscreveu no canal? Bom, eu te espero no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!